Segunda parte, pelo médium Francisco Cândido Xavier. Mensagem número 21 do livro A Vida Escreve, ditado pelo espírito Hilário Silva, Avaldo Vieira. Título da mensagem: A Voz do Evangelho. Esparramado na poltrona, João Lício pensava. Sem dúvida fora feliz nos negócios, enriquecera. Seu nome nos bancos indicava créditos de milhões. Que aceitava, o espiritismo aceitava. Nenhuma doutrina mais consoladora, mas daí a espalhar o que havia juntado, isso é que não. Meditava, sim, por haver recebido na véspera a solicitação de 200 mil cruzeiros, da parte de amigos para salvar grande obra periclitante. Para o montante do que possuía, a importância referida expressava migalha. Entretanto, segundo refletia, já havia feito o possível, dera grandes somas, custeara a compra de vastos materiais. Cumprira com os preceitos da cooperação e da caridade. Sentia-se exonerado de quaisquer compromisso. Ainda assim, ouvira dizer que o Evangelho respondia à consulta e resolveu experimentar. Levantou-se, procurou o Novo Testamento e, após recolhê-lo, tornou a sentar-se. Abriu indiscriminadamente. Caiu-lhe aos olhos a sentença de Jesus, no versículo 19 do capítulo 6 das anotações do apóstolo Mateus. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome e onde os ladrões minam e roubam. Como se houvesse recebido um choque, ponderou que o trecho não apresentava significação para ele, porque sempre dera muito a todas as instituições de caridade. Abrira outra vez. O livro divino, de certo, lhe reservava alguma consolação. Repetiu o movimento e as páginas lhe mostraram o versículo 10 do capítulo 17, dos apontamentos de Lucas, em que Jesus assim se expressa: Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que deveria fazer. Surpreendeu-se mais ainda. O Evangelho, como que o chamava, abriu-os. Nervoso e inquieto, consultou pela terceira vez. E o livro aberto exibiu o versículo 20 do capítulo 12, igualmente das lições de Lucas, em que a voz do Senhor solta esta frase: Louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que tens ajuntado, para quem serás? João Lício fechou o volume com as mãos trêmulas. Espantado, tangido no íntimo, encerrou a consulta. E tomando o chapéu, saiu procurando os amigos de modo a ver como poderia ajudar. Mensagem número 22 do livro A Vida Escreve, ditado pelo espírito Hilário Silva, Avaldo Vieira. Título da mensagem: Em combate. Desde que recebi a solicitação de Crisolino, meu benfeitor espiritual, eu estou empenhado na abolição das armas de morte. Dizia Dantas, num jantar íntimo. Creio que a guerra desaparecerá do mundo, quando cada um de nós esteja disposto a expulsá-la do seu próprio círculo. E falava entusiástico. Rememorava a estatística de muitas guerras. Salientava os programas bélicos de muitos povos. Detinha-se apaixonadamente em Napoleão, chamando-o de gênio carniceiro. Não se poupava. Onde aparecesse oportunidade, aí estava Dantas, para a cruzada a que se propunha. Pedia movimentos renovadores, para que os canhões se fizessem arados.
Adquiriu boa máquina cinematográfica e exibia quadros curiosos, revólveres provocando desastres, sabres em mãos de legionários da antiguidade ao invadirem territórios pacíficos, telas mostrando o efeito de bombardeios destruidores, estudos sobre adagas e baionetas, trabucos e punhais. E diante dos pais, pedia sempre que não dessem aos pequeninos brinquedos que simulassem armas de morte. Todavia estimava as alegrias da mesa. Depois das instruções, alegava que uma boa conversação, após um assunto sério em conferência, consolidava impressões. E toca devorar as viandas que aparecessem, com semelhante regime. Dantas, aos 42 anos de idade, sofria obesidade característica e era campeão de moléstia do estômago. Chamado certa feita, o Dr. Neves Lima para examiná-lo, numa crise de gastralgia, admirou-se o médico da pressão alta. Dantas, se não tiver cuidado, acaba estourando. Ele, porém, zombou do facultativo e repetiu o que costumava dizer. Crisolino, o meu protetor espiritual, declarou que chegarei aos 70, desde que me mantenha combatente às armas da morte. Aconteceu, porém, o esperado. O Dr. Neves acordou noite alta por insistência do telefone da residência de Dantas chamando-no. Encontrou o cliente em coma. Depois de grande ceia, Dantas acusara súbito mal-estar. Recolhido ao leito, perdera a palavra e o controle dos movimentos. Prostração, espasmo cerebral, complicações sérias. O Dr. Neves faz o possível durante 4 dias e 4 noites de vigilância e exaustão. Apesar de tudo, Dantas foi compelido a deixar o corpo físico. A família chorava. No plano espiritual, Dantas acordou no regaço de Crisolino, que o amparava paternalmente. Informou-se quanto à libertação de que fora objeto, mas, considerando os problemas que lhe requisitavam a presença no mundo, clamou desapontado para os ouvidos do guardião. Mas você não me prometeu 70 anos se eu permanecesse em combate contra as armas de morte? E que fiz toda a minha existência senão isso? Crisolino, porém, replicou sem vacilação. Sim, mas você esqueceu de que o garfo também mata. Mensagem número 23 do livro A Vida Escreve. Ditado pelo espírito Hilário Silva Avaldo Vieira. Título da mensagem: Boca Torta. Antes de sair para lecionar Evangelho às crianças no templo espírita, Dona Rosália chamou a jovem que lhe atendia a cozinha e, guardando certa porção de goiabada no armário, avisou: Guilhermina, peço que reserve o doce para as visitas que estou esperando. Daí a instantes, Joaninha, a caçula da casa, veio a copa e retirou da prateleira pequeno bolo, que destinava a uma colega que sempre lhe pedia merenda. E seguiu a mãezinha para a aula. A preleção do dia versava sobre a mentira, e perante mais de 30 crianças, Dona Rosália contou vários casos fatais de meninos mentirosos, como aquela história do garoto que enganava sempre a todos e acabou morrendo afogado porque julgava estivesse a brincar. A miúda assembleia escutava com assombro. E depois disso tudo, esclarecia a professora: sempre ouvi dizer que as pessoas mentirosas trazem defeitos na boca. Algumas perdem a língua, outras ficam com os lábios tortos. Fim da aula, todos os meninos estavam muito bem impressionados. De novo em casa, ao tomar os chinelos para descanso, a dona de casa
é procurada por jovem da vizinhança. Dona Rosália, disse respeitosa, tia Cota mandou pedir à senhora um pedaço de goiabada se a senhora tiver. Ah, minha filha, hoje não temos doce algum, foi a resposta dela. Joaninha, porém, que ouvia em silêncio, falou de pronto. Tem sim, mamãe. Ora essa, disse a mãezinha desapontada. Acaso teremos doce sem que eu saiba? Está no armário, vamos lá. Dona Rosália seguiu a filhinha e confirmou que realmente se enganara, e sorrindo, embora corada de vergonha, entregou toda a goiabada existente à vizinha, que se despediu com sincero agradecimento. Em seguida, a professora de evangelho sentou-se pensativa. Mas ao vê-la nesse estado, a pequenina, que não passava dos 5 anos de idade, abeirou-se dela, abraçou-a e disse simplesmente: Mãezinha, eu sei que a senhora não sabia onde estava a goiabada. Eu tive, foi muito medo da senhora ficar com a boca torta. Dona Rosália, porém, afagou-a com mais carinho e falou: Não se preocupe, minha filha, tudo está muito bem. Nossas visitas de hoje não terão doce, mas a sua mãe terá consciência tranquila. Mensagem número 24 do livro A Vida Escreve. Ditado pelo espírito Hilário Silva, Avaldo Vieira. Título da mensagem: O bico de gás. Naquela noite, Vitalino Caixeta discutira muito, acaloradamente. Opondo-se aos argumentos de 2 amigos, combatia a fé. Acreditava somente no que visse e estudara profundamente a anatomia e precisava apalpar para crer. Necessitava sentir, ouvir, cheirar, analisar. Por isso mesmo estava contrariado ao recolher-se. A esposa demorou-se ainda um tanto em luta pela ordem no apartamento estreito. Acomodava os filhinhos, atendia aos misteres da casa. Mas mesmo depois que Dona Constância passou a ressonar, Vitalino prosseguia em solilóquio mental. Não mudaria. Era homem prático. Só renderia as evidências dos fatos. Queria fatos. Mais fatos. Mais fatos para compreender os fatos. Algo cansado, acabou dormindo. Dormiu e sonhou que se achava diante de Rosalino, seu irmão mais velho, desencarnado havia muitos anos. Rosalino dizia com Vicente: Meu caro, ouvimos-lhe as considerações silenciosas. Realmente, as provas de sobrevivência muitas vezes são difíceis, mas essas circunstâncias por só não lhe autoriza negá-la. Veja bem, existe a fé automática, inconsciente, sem comprovação. É a aceitação dos acontecimentos naturais, sem a ajuda dos sentidos. Em quanta coisa você confia inteiramente sem proceder a qualquer exame? Você não examina a competência do motorista, mas viaja no veículo despreocupadamente. Você não testa a resistência do leito cada noite, mas deita e dorme tranquilo. Você não vê os ingredientes que lhe compõem a refeição, mas come sem medo. Você não experimenta a segurança da casa bancária, mas confia-lhe os bens sem titubear. Por outro lado, inúmeras ocorrências perpassam-lhe na vida sem merecer-lhe estudo mais acurado. Você não apalpa o ar, mas respira oxigênio sem susto. Você não vê o vírus, mas sofre a gripe. Você não escuta muito das ondas sonoras que lhe entrecruzam à sua volta, mas ouve satisfeito os programas radiofônicos. Você não mediu o universo metro a metro, mas reconhece o infinito da criação. Você não morreu ainda, mas aceita a fatalidade do fenômeno da morte. Igualmente, meu amigo, você diz que não vê e não pega o mundo espiritual.
mas ele existe. Acorde para a verdade. Acorde e viva. Acorde e viva. Como se impulsionado por estranha força, Vitalino despertou do corpo físico. O ambiente pesava, fazia-se o ar irrespirável. Algo sucedera de estranho. Levantou-se estremunhado. Procurou o berço das duas crianças, ambas desacordadas. Aflito, abre maquinalmente a janela próxima e faz luz. Somente aí descobre que a esposa, distraída, deixara aberta a torneira do gás. A família salvara-se a tempo. E, passado o perigo, tomou papel e lápis e escreveu todas as considerações que ouvira em sonho. E começou a meditar. Mensagem número 25 do livro A Vida Escreve. Ditado pelo Espírito Hilário Silva Avaldo Vieira. Título da mensagem: Amigos. Quando Jesus entrou vitorioso em Jerusalém, houve um instante em que parou para respirar livremente. Com ele apenas Bartolomeu, apagado e discreto, o discípulo exultava. Até ele chegavam os ecos do grande êxito. Hosanas ao Messias, cânticos, algazarra, perfumes no ar. Não longe, Simão Pedro, que negaria o Senhor, e Judas, que o negociara, Tomé, que o abandonaria, Tiago e João, que dormiriam descuidados, sem lhe perceberem a angústia, e toda uma legião de admiradores que, no dia seguinte, se transformariam em adversários. Bartolomeu, feliz, observou a atmosfera festiva e disse contente: Ó, mestre, quanta felicidade! Afinal a glória, apesar dos perseguidores. Notando que Jesus continuava em grave silêncio, o aprendiz perguntou: Por que a tristeza, Senhor, se estamos triunfando de tantos inimigos? O Cristo, porém, meneou a cabeça e, fitando a turba próxima, falou sereno: Bartolomeu, Bartolomeu, vencer, mesmo tendo inimigos, é sempre fácil, porque os inimigos se colocam à distância por si mesmo. E profundamente desencantado, a batalha mais árdua é vencer com os amigos.